Vamos orar? Coloque a tua mão sobre o seu coração, se você puder. Senhor, nós damos início nesta noite a esse tempo de separação como igreja, como ministério. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ter sensações, percepções, discernimentos que venham do alto. Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe. E como o teu servo, Pai, falou aqui na hora dos dízimos, o Paulo, que, Senhor, existe o que é certo e existe o que é errado, e não adianta a gente fazer o que é errado achando que o Senhor vai aceitar. Ó Deus, essa é uma verdade. O Senhor disse que o jejum nos aproximaria de Ti, o jejum liberaria coisas, que existe um jejum que o Senhor aceita, que é coração quebrantado, e nós queremos esse tempo, Senhor, de quebrantamento, e não um tempo, Senhor, de achar que só porque estamos jejuando vamos ser abençoados por Ti, porque o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas se agrada do coração humilde, quebrantado. Senhor, eis os nossos corações, queremos ser encontrados pelo Teu Espírito nesse tempo, queremos que o Teu Espírito nos encontre nesses tempos, Senhor, e nos veja, Senhor, prostrados, humildes, olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador. Senhor, eu peço pelos meus irmãos que vão fazer parte dessa campanha também no domingo de manhã, abençoa toda a Tua igreja, para que nós tenhamos uma revelação que venha do alto, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém? Se assente, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 12, antes de eu falar ainda sobre o jejum, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou trazer aqui ainda para a igreja ver. Algumas coisas eu tenho como mostrar, outras eu não tenho como mostrar. Nós temos algumas coisas que acontecem no nosso meio, que são realmente mistérios. Compartilhei com a igreja 2 semanas atrás, que um sapato derreteu aqui na igreja na hora da adoração, na hora do culto. O sapato derreteu. Você pergunta para mim assim, como assim o sapato derreteu? É a única coisa que eu sei, o sapato derreteu. E esse não é o primeiro, esse é o 4º sapato que derrete na nossa igreja. Eu já conversei com pastores que andam o mundo inteiro, tenho amigos, pastores, apóstolos, profetas, e é algo muito peculiar deste nosso ministério, algo muito peculiar do que Deus está nos mostrando. O primeiro sapato que derreteu, eu nem dei muita atenção a isso, fiquei impressionado, como pastor, falei, que coisa sensacional, foi quando nós estávamos aqui no número 172, na Avenida Santo Antônio, onde tem esse monte de predinhos aqui em cima, antes era a nossa igreja, toda aquela área, era 6.000 metros quadrados, nós estávamos lá, e foi o primeiro sapato que derreteu. A senhorinha da nossa igreja, ela vem no culto da manhã, continua com a gente. Até penso em fazer uma entrevista com ela uma hora dessa. Mas eu já fiz, já conversei com ela. E a sensação de todos é a mesma, está em pé, cada um numa situação, um adorando, a outra sentada lá, e de repente começa a sentir que o pé está esquentando, e começa a olhar para o sapato começa a se desfazer sozinho. A pessoa não fica esfregando o pé, quebrando o sapato, não, ela vai olhando e vai esfarelando, parece que vai pururucando o sapato, a sola. Foi lá, no 172. A segunda vez que aconteceu, foi aqui na nossa tenda, o filho da pastora Regina, estava no culto, de pé, na hora do louvor, e o sapato também derreteu, ficou só o sapato na parte de cima. Esses dois eu não tenho os sapatos, porque até aí, quando acontecia isso, eu achava fantástico. Naquela época, irmãos, nós tínhamos alguns moveres que Deus estava trazendo sobre a terra, coisas assim extraordinárias. Tinha na hora do culto, tanto aqui como lá em cima, as mãos enchiam de óleo. Muitas pessoas tinham a mão cheias de óleo. Outras pessoas recebiam pó de ouro nas mãos. Outras pessoas receberam dente de ouro. O cair na unção era uma coisa assim muito rápida. E a manifestação de demônios era muito forte. Sempre manifestava muito demônios. Foram períodos, não é só dar resgate, períodos nas igrejas. Então ali derreteu o segundo sapato. O terceiro já foi aqui na tenda. Então olha, cada um num lugar. O terceiro foi aqui na tenda. Lá onde está aquele casal, lá na última fileira,
exatamente naquela porta. E aí o sapato derreteu, só que dessa vez, agora nós já temos celular com câmera 4K, já tiramos foto, guardei o sapato, varremos todo o pó, então eu tenho o sapato, está aqui no escritório. E a pessoa estava sentada, irmã da nossa igreja, e de repente o sapato começou, ela estava sentada também, não estava no momento do louvor, cada um foi numa situação diferente, então não dá para falar assim, esse é o padrão. O padrão é que a pessoa é muito crente, não, o padrão é que a pessoa estava de pé, não, o padrão é que a pessoa estava adorando, não, o padrão é que a pessoa, não tem padrão. E a pessoa estava lá, o sapato, plataforma desse tamanho, começou a se desfazer. E ela ficou tão preocupada, que ela falou assim, ela tirou o sapato com vergonha, mandou a filha ir buscar uma sandália que estava no carro, a filha trouxe a sandália, ela colocou o sapato para baixo, só que acontece o seguinte, a nossa igreja é assim, você já vê logo de cara que alguma coisa aconteceu, e o oficial viu e falou, derreteu o sapato. E nós fomos ver quem era pela câmera, vimos quem era, ligamos para ela no outro dia, você deixou a sandália aqui, ai apóstolo, acho que eu comprei uma sandália num lugar endemoniado, a sandália derreteu. Ela pensou isso mesmo, ela pensou exatamente isso, ela falou, comprei uma sandália da macumba, derreteu a sandália que veio na igreja. E eu fiz as perguntas, dessa vez a gente tem a sandália, tem tudo. E eu fiz as perguntas, mesma coisa, terceira vez, a mesma coisa. Estava na igreja e o sapato, aconteceu. E a última vez foi há 2 semanas atrás, no culto de mulheres, então não tem padrão. No culto de mulheres, uma irmãzinha nossa, que não é da nossa igreja, também não tem padrão. Estava aqui, sentada ali, e o sapato começou a soltar toda a sola, uma bota, quando veio para frente, soltou mais um pedaço, ficou só a parte de cima. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Eu estou falando tudo isso para vocês pelo seguinte, nós precisamos buscar em Deus o que é que Deus quer falar com a gente. Porque eu, como um homem de Deus, eu faço algumas perguntas para Deus. Senhor, é para mim? Se fosse para mim, seria algo muito pessoal, aconteceria comigo. Segundo, é para as pessoas? Não sei, eu acho que não, porque são pessoas tão diferentes, em ambientes tão diferentes, porque um ali, outro lá, outro aqui, porque cada situação é uma. Então é para nós? É isso, Deus está falando algo com a gente, porque a sarça ardeu, o mar abriu, coisas extraordinárias acontecem no meio da igreja, e o Senhor está nos dando alguns sinais, e nós precisamos nesse jejum, aproveitar esse jejum e perguntarmos para Deus, Senhor, o que o Senhor está falando? E de repente, meu irmão, você que está aí sentado, e que você olha e fala assim, bom, eu não faço parte da liderança, eu não faço parte de nada, e de repente Deus te dá uma direção, Deus fala com você, e você precisa estar aberto para isso, amém? Você precisa estar sensível, porque Deus pode falar com você num sonho, você pode ter uma percepção, e o que você deve fazer se você tiver alguma percepção dessa, algum entendimento desse? Escrever para mim no meu WhatsApp, ou ligar para a igreja, compartilhar para que a gente escreva isso, e a gente vai guardar, e vamos olhar, não pense você que qualquer palavra que a gente recebe, a gente já vai, não, vamos examinar, vamos olhar, o que o Senhor nos ensina nas Escrituras? Que nós temos que provar os Espíritos, nós temos que olhar os dons, fazer a avaliação do profeta, então ninguém, se der certo, glória a Deus, se não der certo, não tem problema, nós tivemos percepções, muitas percepções não vão dar certo, por isso que Ele manda aprovar, o profeta, por quê? Porque pode não estar certo, não tem nada de errado não estar certo, o que está errado é a pessoa querer impor o que ela simplesmente recebeu. Então, em nome de Jesus, estou falando tudo isso, porque nesse jejum, nós como líderes da igreja, nós somos em mais de 80 líderes, nós estamos pedindo para Deus nos mostrar o que está acontecendo, e Deus pode mostrar para você, então esteja atento, amém? Amém? E não adianta você fazer como algumas pessoas falam, Senhor, derrete o meu sapato também, não é assim que funciona, não tem padrão, não é assim, não tem dia, não tem hora certa, não tem momento, não tem padrão. O que você tem que falar para Deus é derreter todas as resistências do seu coração, amém? E você pode pedir,
mas deixe que o sobrenatural, ele sabe o que fazer na hora que ele tem que fazer. O que nós precisamos é saber o que é que ele está fazendo. Isso que nós precisamos saber. Por que disso? Qual é o significado disso? E nós queremos aprender. Amém? Glória a Deus. Eu estava esquecendo de algo e eu quero fazer aqui, porque senão... Paulo, vem cá. Quero chamar o Paulo aqui na frente, nesse momento. Estamos começando o nosso jejum, é um momento oportuno. O Paulo é o nosso professor de judô da escola, do colégio Ictus. Ele e o irmão dele, o João. Amém? Não sei se você me tem no seu Facebook, se você não tem, pode me colocar que eu sou bonzinho. No meu Facebook eu coloquei, tanto no Facebook da igreja, como no Facebook da escola, do meu pessoal, o que aconteceu ontem, no sábado, aqui no colégio, na quadra. Ele fez um campeonato de judô com as crianças do colégio, mas foi a coisa mais linda, irmãos. Tinha tudo, tinha juiz, tinha até o painel que acontece nas Olimpíadas, ele arrumou. E quando a pessoa dava ipom, saía lá ipom, é um negócio muito legal, muito zelo, e ele que fez tudo. E o Paulo, para quem não conhece, já foi campeão europeu de judô. Pensa que é fácil esse negócio, ó? Mexe com ele que você vê. Aliás, mexe comigo que você vai ver. E ele é um irmão muito precioso. Aliás, a família toda é muito preciosa. O pai dele sempre foi um homem que amei muito e amo, né? Que ele está vivo, graças a Deus. Está indo embora de Araraquara. Sábado foi o último tempo dele com o colégio. Prestou um concurso, passou no concurso e desse concurso agora ele vai fazer a sua carreira e quem sabe logo logo nós vamos ter um delegado da Polícia Federal entre nós. É a nossa oração. Está começando uma carreira militar agora, né, na polícia, mas o sonho dele é ir nessa direção. E eu quero orar por ele, para pedir a proteção de Deus sobre a vida dele, esse novo tempo na vida dele. Vai ficar alguns meses fora da nossa cidade, a noiva vai ficar triste, né? Imagine as saudades que vai dar, porque ele é muito amoroso, não é verdade? Muito carinhoso, apesar de ser um brutamonte assim, né? É um monte mesmo de músculo, é um homem muito educado, muito gentil, muito amável, e vai fazer falta entre nós. E eu quero orar por ele. Queria chamar 2 pastores para estar comigo aqui, para a gente orar pela vida dele. Queria convidar a igreja a ficar em pé, por favor. Levante suas mãos em direção ao Paulo. Vamos abençoar a vida dele, essa nova caminhada. Que o Senhor te ajude muito, viu? Em nome de Jesus. Amado Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo em que teu filho pôde servir aqui no colégio, na igreja, a comunhão dele entre nós. Senhor, ele não está se desligando da igreja, pelo contrário, nós estamos pedindo a tua proteção sobre ele, para que esse tempo que ele vai ficar fora, Senhor, em treinamento, fazendo tudo o que ele precisa, Senhor, para ter a sua farda e começar o processo, Senhor, de crescimento, peço que o Senhor o proteja das pessoas más, proteja daqueles que vão tentar alguma coisa contra ele no sentido de afrontá-lo, de dificultar as coisas. Senhor, que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, e que teus filhos, Senhor, da maneira que ele tem sido manso, com um espírito perdoador e tranquilo, ele possa avançar e ser abençoado pelo Senhor em tudo que ele vai fazer. Guarda a vida dele, Senhor, guarda a sua noiva aqui, Senhor, guarda seus pais, abençoa a família, as saudades que vamos sentir, e que cada vez que ele vier para cá, Senhor, de São Paulo para Araraquara, nós possamos ter tempos de excelência, de alegria, e ele possa sempre trazer algo bom de lá para cá, Senhor. Que o cristianismo, o Senhor Jesus na vida dele possa crescer ali dentro, e que no meio da polícia, Senhor, ele possa compartilhar o teu amor e o teu poder que está acima de todo poder, porque se existe um verdadeiro general, este é o Senhor. Bendito é teu nome, Senhor, guarda ele, Senhor, protege essa caminhada, nós o abençoamos agora e em todo o seu caminhar e em todo o seu sonho, em nome de Jesus, amém, Senhor. Abençoe. Você quer falar alguma coisa?
Eu sou tímido. Pode se assentar. Agora sim, abra em Romanos 12. Vai fazer falta, né? São pessoas queridas, que a gente ama. Mas não está indo embora da igreja, está só indo trabalhar. Então, vamos vê-lo. Pior que quando a gente vê, não vai ver diferença nenhuma, porque ele é careca, não vai nem falar, cortou o cabelo lá, né? Romanos 12. Antes de ler, será que o mundo está influenciando a igreja ou a igreja está influenciando o mundo? Pergunta que eu fiz semana passada. E aí? Esses dias serão dias de você olhar para o teu coração e você procurar em Deus se você está sendo influenciado pelo mundo. Deixa eu te mostrar um vídeo, posso? De alguns minutinhos? Assiste isso daqui, o primeiro vídeo, tá bom? Da moça lá, a moça e o rapaz. Assiste esse vídeo. Recebi hoje isso. Opa, desculpa. Tá tudo bem com ele? Acho que tá. Mas o que ele tá fazendo na rua, moço? Ele mora comigo. Lugar de cachorro não é na rua. Mas é que eu moro na rua. Mas é que você é mendigo. É, eu sei. Nenhum cachorro merece essa vida. É verdade. Ele dorme no chão mesmo? Dorme. E quando chove? A gente vai ali pra baixo da marquise. Não pode, um cachorro lindo desses. É mesmo. Vem cá, ele tem o que comer? Ah, depende, né? Tem dia que sim, dia que não. Você leva ele no veterinário? Não tem dinheiro, não. Eu vou te dar tudo que eu tenho, tá? Aqui. Por favor, você leva ele no veterinário, você compra uns brinquedinhos pra ele, não vai comprar comida pra você, hein? Tem uma marca de ração que é gourmet, chama Pet Cuisine, tá? Que ele vai adorar. Por favor, repete pra mim, só pra eu saber que você entendeu. É Pet Cuisine. Compra também uma caminha pra ele, que ninguém merece dormir nesse papelão nojento, tá? Desculpa, tá? Tô envergonhada, fui levada pelo momento, terminei nem perguntando como é que você tá, né? Ah, a gente vai levando, né? Essa vida às vezes é um pouco difícil, Desculpa, mas... tô falando com o cachorro. Você está rindo, né? Pode acender. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe bem esse versículo. Olhe bem esse versículo. E não vos conformeis com este século. Transforme a sua mente, renove a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que essas influências estão chegando entre nós? Será que nós estamos recebendo disso? Fazem anos, talvez acho que uns 20 anos que eu digo isso. Eu falo, Senhor Deus, não é possível. Eu tinha 2 pastores alemães, eles me consumiam um pouco mais de um saco de 30 quilos de ração da Premier. Eu gastava com um saco de ração daquela época quase R$300. E eu falava isso porque eu tenho a minha vida com Deus, e o Senhor sabe quem eu sou, posso falar isso de púlpito, não para me gloriar, mas para colocar as coisas no lugar certo. Eu falava, não é possível eu gastar 300 conto com um cachorro e não gastar R$300 com um missionário que está no campo, dando a vida por Jesus. Estava conversando com o irmão lá no fundo, e ele me falando do pastor que morreu, e como ele era amável, e morreu de forma trágica por causa do Evangelho. Mas eu faço essa pergunta, será que nós temos os valores corretos? Será que nós estamos sendo influenciados por esse mundo? Não estamos nem percebendo dessa influência?
Estamos dando valor a uma árvore, a uma tartaruga. Olha o que o mundo fez. Se você matar uma tartaruga, é crime inafiançável. Mas se você matar a tua esposa, você tem chance de ficar livre. Ou teu marido. Como pode isso? Derrubar uma árvore, você vai preso. Será que... Eu estou fazendo perguntas aqui para você olhar onde está o teu coração, porque eu tenho que vigiar o meu, nós vamos vigiar o nosso, esse tempo é de jejum para isso, 21 dias. Será que eu estou sendo influenciado por isso de uma maneira que eu não estou dando os valores corretos naquilo que Deus dá? Porque Deus tem uma vontade, eu falei isso, Deus tem uma vontade, você tem a sua, eu tenho a minha, Ele tem a dele. Diante da vontade dele e da minha, quem é que vai vencer? Ele ou eu? É óbvio que vai ser Ele. Então eu tenho que aprender a me curvar diante dessa vontade para que eu possa ser abençoado. Joyce Meyer, uma escritora, ela escreveu um dos primeiros livros traduzidos no Brasil, é chamado Campo de Batalha na Mente. E a Joyce Meyer, ela diz que aqui na nossa mente é o primeiro campo de batalha. Porque nós começamos a ser influenciados aqui dentro e nós vamos pensando de maneira muito prática naquilo que nós somos influenciados. Ela não fala isso no livro, mas isso é provado. 95% do que você faz, meu irmão, do que eu faço, são hábitos que nós já estamos acostumados a fazer. A gente faz porque a gente está acostumado a fazer. 95% da sua vida você faz porque você já está acostumado a fazer. E vou te falar mais, o meu corpo, o teu corpo gosta disso, porque quanto menos eu penso e menos eu mudo, menos energia eu gasto. Então, meu corpo não quer gastar energia. Você já viu gente falando assim, eu não quero pensar nisso agora? Já viu pessoa falando isso? Já viu? Conhece alguém que fala isso? Não levanta a mão, só estou perguntando. Conhece alguém que fala isso? Muito bem, por que você fala, eu não quero pensar nisso agora? Porque você está dizendo assim, o teu corpo está dizendo assim, eu não quero gastar energia, eu não quero me desgastar com isso. 95% do que a gente faz é algo que a gente faz porque é hábito, faz parte da nossa vida. E então, se eu tenho hábitos errados, se eu fui condicionado por esse mundo a ter hábitos errados, sentimentos errados, isso faz parte da minha vida, eu nem percebo, porque faz parte dos meus hábitos. Então aqui na minha mente eu tenho uma grande batalha, eu começo a ter batalhas na minha mente, eu começo a olhar para dentro de mim, e eu começo a ver que tem coisas que eu começo a aceitar, porque o mundo está implantando esse sistema, e isso está entrando na igreja, e eu nem percebo. Eu vi um videozinho que a pessoa fala assim, a pessoa é pai de pet. Você já viu que tem pessoas que estão registrando pet com sobrenome? Aliás, os pets hoje, a pessoa fala assim, eu vou cuidar do Davi hoje. Eu falo, é? Ele está bem? Tá bem, eu levei no veterinário hoje. Estou achando que é o filho, não é o cachorro. Não, mas é meu filho. Aí eu olho e falo, nossa, evoluiu mesmo, né? Caiu todo o pelo, está de pé. Desculpa. Eu quero confrontar mesmo, eu quero me confrontar, eu quero que você se confronte. Porque nós estamos dando valores a coisas estranhas. Eu não estou dizendo a você que nós não temos que cuidar dos pets, que nós não temos que amar os pets. Pode ter certeza que quando ele morrer você vai chorar. E você só vai parar de chorar se você comprar outro. Esse é o segredo para parar de chorar quando morre um pet. Compra outro, você para de chorar na hora. Já esquece do outro. Mas o que eu quero que você pense é se nós estamos dentro desses valores que Deus tem nos dado nas Escrituras. Se nós estamos olhando para as coisas como Deus quer que a gente olhe. Porque tudo está mudando. A pessoa, ela briga com a esposa. Eu fui assim, eu brigava com a minha esposa. Se uma banana estragasse na fruteira, quando nós tínhamos acabado de casar. Se ela comprasse uma dúzia de bananas, só eu e ela comíamos banana em casa. Ela compra uma dúzia de banana. Eu sei que ela gosta muito de banana, mas era muita banana. O que acontecia com a banana? Estragava. Eu ficava doido que estragava a banana. Mas se eu estivesse na rua, eu fazia questão de pagar alguma coisa para os meus amigos.
Então, para os meus amigos, eu podia gastar meu dinheiro, mas não podia ver uma banana estragando em casa, e brigava com a minha esposa. E os valores? Quanto que as pessoas valem para nós? Estamos colocando os valores, ou essa mentalidade do mundo está entrando na gente, e nós estamos olhando o dinheiro estamos dando valor às pessoas de forma diferente. Então esse é um tempo da gente olhar, porque a batalha está aqui na mente, a nossa mente é um campo de batalha, mas a gente também aprende que esse campo de batalha não é só trabalhado por nós, a mente também é um campo de batalha onde o diabo vai trabalhar. A palavra de Deus nos ensina que ele vai jogar os seus dardos inflamados em nós, para tentar atingir a nossa mente. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, você vai se lembrar da história de Adão e Eva. Você lembra lá em Gênesis 3? Satanás se apresenta para Eva, e ele diz assim: foi assim que Deus disse, de toda árvore você não vai comer? E ela ficou em dúvida, Eva ficou em dúvida. Falei, não, é da árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa eu não posso comer nem tocar. E ele falou para ela, não, mas você não vai morrer, você vai ser como Deus. E olha só, Satanás agora está usando a mente dela para questionar Deus, e a mente vira um campo de batalha, não só do pensamento dela, mas agora porque o diabo está instigando ela a um erro, e ela agora está na sua mente pensando, será que é verdade isso? É realmente Deus? Será que o que Deus falou é verdade? Então olha só, a minha mente é um campo de batalha por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sou influenciado desse mundo, mas também a minha mente é um lugar fácil de ser atingido por demônios, onde ele vai tentar atingir a minha mente, com valores desse mundo, tentando sabotar as verdades de Deus. Então eu já tenho dois inimigos. Um é o meu próprio pensamento, e o outro é o inimigo, lançando os seus dardos inflamados sobre a minha vida. São duas áreas de batalha, eu e o diabo. Eu quero refletir agora com vocês um pouquinho, eu quero fazer algumas reflexões nesta noite. Eu não tenho nenhuma palavra reveladora, porque a revelação já está aqui. O que eu tenho é uma direção de Deus para você pensar, porque nesse jejum, cada um é um, que nós somos uma família, e cada um precisa ter seu relacionamento com Deus, porque no último dia do jejum, nós vamos experimentar o que é melhor de Deus, mas para isso eu preciso agora começar a pensar. Então a minha mente tem os meus desejos, 95% das coisas que eu faço como prática normal, porque eu acho que isso é normal. Eu não tomo café de manhã. Você acha que é normal? Você faz isso há quantos anos? Você está vivo? Aí chega um nutrólogo e fala para você, você tem que tomar café da manhã. Você fala, eu faço isso há 30 anos, nunca morri. Então, são hábitos, 30, 40, 50 anos que você já vive isso. E tem uma outra área de batalha na sua cabeça, que o diabo vai atingir. Mas eu quero pensar um pouquinho com você, porque se eu tenho dois inimigos, e aí, o que Deus fez para nós? Vai nos deixar assim? Então Deus sabe que eu tenho um inimigo que sou eu mesmo, que já se levanta contra a minha própria pessoa, fazendo muitas vezes aquilo que eu nem quero, nem gosto, mas estou fazendo. E o outro inimigo é o diabo. E Deus, o que ele fez? Então vamos caminhar um pouquinho em algumas reflexões. Abra em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Veja alguns versículos que o Senhor Deus vai nos ensinar. Romanos 8, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui em Romanos 8. Você está em Romanos 12 e vai para Romanos 8. Versículo 26. Está escrito assim, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Para um pouquinho, vamos entender o versículo. O Espírito Santo intercede por mim
porque a minha mente não sabe orar direito. Então agora o Espírito Santo vai agir na minha mente para que eu possa fazer oração como o Espírito Santo quer que eu faça. Concordam com isso? É o que está escrito, amém? Leia o versículo 27. E aquele quem é? Deus, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Então quem sonda o meu coração, que é Deus, sabe que o Espírito está em mim. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Então, olha só, eu tenho um inimigo em mim, que é a minha mente, que de forma normal vai fazer com que eu viva 95% de das coisas que eu faço do dia, de forma automática. Eu tenho um inimigo que vai atingir minha mente, mas está dizendo que o Espírito Santo que está em mim, vai agir em mim, para que eu possa falar com Deus. É como se houvesse uma junção na minha mente, como se o Espírito Santo tomasse a minha mente, e Ele agora me ajudasse a pensar da maneira correta, e me ajudasse a fazer a oração correta, e me ajudasse a ter uma mentalidade, um pensamento correto. O Espírito Santo, porque Deus sabe quem eu sou, versículo 27, Ele sonda o meu coração, Ele sabe quem eu sou, e por saber quem eu sou, quem você é, o Espírito Santo fala assim, deixa eu ajudar ela, deixa eu ajudar ele, deixa eu abençoar ela agora, senão ela não vai conseguir fazer a oração certa, deixa eu levar luz para aquilo que ela está pedindo, para aquilo que ele está pedindo, o Espírito Santo vai fazer isso em nós, amém? Então olha lá, nós temos a nossa mente, que se levanta muitas vezes contra nós temos o diabo que vai agir na nossa mente, que é o campo de batalha, mas nós temos o Espírito Santo em nós, que vai nos ajudar a pensar, que vai trazer luz para aquilo que a gente precisa. Não é assim, então eu penso tudo errado, eu vou fazer a coisa. Não, o Espírito Santo está em nós. Essa é a razão do Espírito Santo estar em nós, porque nós não teríamos capacidade, irmãos, de vermos as coisas de Deus por nós mesmos. Foi por isso que o Espírito Santo veio até nós, para nos revelar o Filho. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas. Ele traria a revelação, Ele nos faria lembrar das coisas. Então, da mesma maneira que o diabo tenta atingir minha mente, e minha mente muitas vezes se levanta contra Deus, pensando em pet, pensando em árvore, pensando em dinheiro, pensando em alguma coisa que pode me afastar, o Espírito Santo olha para mim e fala assim, peraí, junta lá e fala assim, pensa direito, Edson. Aí eu falo, tá, tô louco. Opa, isso aí não é meu, não tem que pensar nisso. Está entendendo? Vamos avançar um pouquinho mais nisso, porque eu preciso que você entenda esses pensamentos, como é que Deus vai fazendo. Essa influência do Espírito Santo em nós, ela é muito importante. Vamos para uma outra reflexão, porque o Espírito Santo está em nós agora para nos ajudar a pensar. Abra a sua Bíblia, você está em Romanos, vira a página bem devagarzinho, você vai achar o livro de 1 Coríntios, vai para o capítulo 2. Você se lembra quando você fez discipulado? Quantos aqui já fizeram discipulado? Se você fez discipulado na Resgate, você vai ter aprendido algo que se chama o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual, do conceito transferível de Bill Bright. Conceito transferível de Bill Bright é quase da época de Abraão, irmãos. Em 82, quando eu me converti, 83, 4, quando eu me converti, já falava de conceitos transferíveis. Vamos lembrar, se você não fez o discipulado, seria bom você fazer, para você aprender esses valores. Vou colocar aqui para vocês algumas imagens e vamos falar um pouquinho sobre elas, porque aí nós vamos conversar também, vamos refletir, ok? Eu tenho um inimigo que é minha mente, eu tenho um inimigo que é o diabo que vai atingir minha mente, e eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, que vai me ajudar. Então vamos lá, nós temos o primeiro homem que Coríntios fala, vamos ler? Deixa aqui esse primeiro homem carnal, versículo 14, olha o que está escrito, achou o versículo 14, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, acharam? Está escrito assim,
Ora, o homem natural, o que acontece com esse homem? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Que fantástico esse ensino. O homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele não entende. Não adianta você, às vezes você quer ensinar a Bíblia para o homem natural. Não tente ensinar a Bíblia para quem não entende das coisas de Deus. Leve ele para entender quem é Jesus, porque só Jesus, só o Espírito Santo pode trazer a revelação de quem é Jesus. Tem muita gente aí no mundo querendo saber, mas Adão e Eva teve 2 filhos, como que é aí você fica ensinando a Bíblia, não adianta nada. Se Caim matou Abel, como que a terra de Nod tinha gente, não adianta nada você ficar ensinando essas coisas. Você precisa levar a pessoa para Jesus, ela com o Espírito de Deus, ela vai entender, porque a Bíblia diz que o homem o quê? Natural, está aqui, o homem natural. Vamos entender esse desenho? Esse círculo, nós vamos entender que é a nossa vida, tudo bem? Lembram quem fez discipulado? Esse círculo é a nossa vida. O trono é onde eu controlo a minha vida. O E é o meu desejo, não é Edson não, viu? Vai ver, o Edson está no trono, não é esse Edson não, é o meu ego, é quem dirige a minha vida, eu dirijo a minha vida, eu. Essas bolinhas são as minhas emoções. Como é que elas estão? Todas destrambelhadas. Morre alguém, eu dou graças a Deus, aquele era meu inimigo. Morre o cachorro, eu choro que nem um louco porque é o meu cachorro. Quero a morte de um. Não vejo a hora que a minha esposa sai de casa. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele é um louco. As emoções dele, uma hora ele está bem, daqui a pouco ele está mal, é assim. E Cristo está onde? Fora da onde? Da vida dele, ele não tem Jesus, esse é o homem natural. Esse homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, esse é o homem natural. Mas vamos voltar para Coríntios, ele fala de um outro homem. Versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? Nós temos a mente de Cristo. Por que eu tenho a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo está em mim. Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo. Então eu tenho a minha mente com as suas práticas. Eu tenho o diabo tentando atingir minha mente, mas eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E eu tenho então o homem espiritual. O homem espiritual tem a vida, tem o centro da sua vida. Quem é que está no centro da vida? Jesus. Vai tomar as decisões com Jesus. Como é que ficam as emoções? Tudo alinhado, porque eu começo a entender a vontade de Deus, eu começo a colocar as coisas no lugar certo. Espera aí, amo o meu cachorro, gosto dela, amo, a Babi, desse tamanho ela é, aqui, mas ela tem o lugar dela. Não é o lugar da minha esposa, nem das minhas filhas, é o lugar dela. Vou fazer o melhor que eu posso, mas ela tem o lugar dela. E um missionário na minha vida tem outro valor, tem outro lugar na minha vida. A igreja tem outro valor, está na minha vida. E as árvores também têm seu valor, eu preciso de árvores, mas cada um no seu lugar. As minhas emoções estão arrumadas. O homem natural não entende isso, não aceita isso. Ele quer que eu dê valor a coisas que eu não tenho que dar valor, porque Deus não manda eu dar valor dessa forma. Aí eles ficam dizendo que eu sou um negacionista, que eu sou errado, que eu tenho que amar a natureza, que eu tenho que ser como esses homens aí, né, ligados a Deus a mãe, que é a terra. Que Deus a mãe, que é a terra, o quê? Não, mas você tem que aceitar. Se você não aceita, você é um ignorante.
Você é um louco, você está contra o sistema, você é um doente, você é um inimigo, porque você passa a ser um inimigo se você é contra isso. Mas eu não sou contra, eu só coloquei as coisas no lugar certo. Eu tenho Deus em primeiro lugar na minha vida, no centro da minha vida. E por ter Deus no centro da minha vida, o Espírito Santo me ajuda a entender cada coisa da forma correta. Eu não vou tirar o valor, mas eu sei qual é o valor de cada coisa. Se eu não tenho essa mente renovada, se eu não tenho Cristo agindo em mim, eu começo a pensar como o mundo. Eu começo a achar que é assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não dá tempo, tá bom? Quem ensina isso de maneira perfeita é o Dr. Grade, ele vem esse ano para cá. Nós somos tão influenciados por uma mente evolucionista, você não percebe, mas para o evolucionista, nós não somos mais do que um punhado de átomos, nós não valemos nada, quando acabar, acabou, a matéria acabou. Acabou, a matéria acabou, você foi embora, acabou. E isso também passou para nós, também está em nós, ao ponto de nós olharmos assim, morreu, acabou. Não, morreu não acabou, não, morreu tem uma vida eterna, para a eternidade com Deus ou para a eternidade de sofrimento. Não é assim, acabou, deixa cada um fazer o que quer, não, deixa cada um tomar a sua decisão, não, eu não quero que cada um tome a sua decisão, não, eu quero que as pessoas vá para o céu, eu quero que elas se encontrem com Cristo. Não, mas por que você está se metendo nisso? Porque Cristo está no centro da minha vida e Ele me ensina que eu tenho que amar as pessoas e mostrar para elas essa verdade. Não, mas o mundo diz assim, não se mete no que é seu. Como é que o mundo diz? Nem me lembro mais. Como que era mesmo? Religião? Futebol? Política e religião? Não se discute, não era isso? Como não? Como não? Eu que tenho a verdade, que Cristo está na minha vida, eu não vou falar sobre a verdade? E vou deixar aqueles que não sabem quem é Cristo falar o que é verdade, que tem uma vida totalmente desorganizada, falar o que é verdade para mim? Vocês estão entendendo? E nós damos ouvidos para eles. E é como eu falei no domingo passado, porque começam a dizer, eu sou cientista, porque eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá, todo mundo se curva diante daquilo. Espera aí, gente, espera aí, nós temos um Deus, que é o Criador. Então esse homem, olha o versículo 16, o que diz o versículo 16? Que nós temos o quê? A mente de Cristo. Então agora eu com a mente de Cristo, eu preciso deixar Cristo agir em mim, para que Ele influencie a minha mente para aquilo que é certo, porque nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro com essas mentiras desse mundo. Eu ouvi um testemunho recentemente, do Milton Leite. Milton Leite é uma pessoa ligada ao esporte, um homem legal de assistir, ele é engraçado. E ele estava falando num podcast e ele começou a chorar. E aí perguntaram assim para ele, Milton, por que toda vez que você fala da tua esposa, você chora? Ele falou assim, ele fala no podcast, porque ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. Nós casamos virgens. Eu olhei e falei assim, Deus, que coisa linda. Mas olha hoje, alguém fala de virgindade? Alguém fala de virgindade? Você vê alguém, se alguém falar de virgindade, vai criticar. E se você se levantar para falar sobre virgindade, esse lado, o homem natural, eu não estou falando de partido político não, eu estou falando de homem natural, pode ser qualquer um. Ele vai falar, não seja tonto, se você não experimentar, como que você vai saber se você vai gostar depois? É a conversa. Agora eu não tenho tempo para explicar, mas eu quero te desafiar um dia a fazer um estudo, por que Deus colocou um ímã na mulher? Vai perguntar isso para Deus. E pergunte porque quando esse ímã é rompido, sai sangue. E você vai entender que o casamento é uma aliança de sangue. E a aliança não se quebra. Mas não, Edson, você é muito radical. Você está louco.
Essas coisas não existem. Porque hoje as mulheres já nascem sem ímã? Mudou? Não? Então, o Deus que me deu a sua mente, Ele vai me dar valores diferentes. Não é uma questão de ser bitolado, é uma questão de ser inteligente nos princípios e valores de Deus, de ter posição, de saber quem nós somos, de saber como que Deus fez, o que Deus quer. Mas nós temos um problema, porque lembra, eu falei que nós temos a nossa mente e temos o inimigo que ataca a nossa mente. São todos os homens assim? Quem aceita Jesus vai viver assim? Seria ótimo que fosse assim, mas não é o que acontece. Aí, olha agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como... 1 Coríntios 3, 1, vamos ler? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como... E sim como a... Opa, trouxe um outro homem. Eu não posso falar com vocês como espirituais, mas eu vou falar com vocês como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, mas não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Então agora nós temos um terceiro grupo de homens, que é o homem carnal. Qual que é a diferença entre esse homem e esse homem? Qual que é a diferença entre os dois? Onde está Cristo no espiritual? No centro da vida. Onde está Cristo nesse homem? Está dentro da vida, não está dentro da vida? Ele é crente, ó. Isso aqui é crente. Aceitou Jesus. Mas como que está a vida desse homem? Como que são as emoções desse homem? Igual a esse ou igual àquele lá? Me ajude, pessoal. Igual ao natural ou igual ao espiritual? Por isso que quando um crente começa a andar de forma carnal, você não sabe nem se ele é salvo. Você fala, será que ele é salvo? Será que ele aceitou Jesus? Porque a vida dele é uma loucura. Ele pensa igual ao mundo, todo destrambelhado. Mas ele tem Jesus. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa colocar Cristo no centro da vida, porque senão ele vai pensar como um homem, como uma criança. O que diz o versículo 1 do capítulo 3? Eu te dei o que para você beber? Leite, porque vocês são muito crianças, eu não pude dar um alimento forte. Se você tiver tempo, eu preparei tudo isso para você, Deus me deu essa palavra. Se você tiver tempo, abre em Provérbios capítulo 22, 15. Leite para criança bebendo leite o tempo inteiro, ela não cresce, não vai para frente. Abre lá em Provérbios 22, mas antes de você ler, olhe para mim, deixa eu te falar. A culpa não é de Deus se as coisas não acontecem na sua vida. A culpa está na sua mente, na nossa mente. Estou acostumado a ir na igreja, eu dou dízimo, porque o dar dízimo também sem compreensão não adianta nada. Eu dou oferta, eu faço oração, eu. Tá. Quais são os propósitos disso na sua vida? Como é que você faz isso? Qual o teu relacionamento com Deus para fazer isso? Porque senão você está fazendo que nem o homem carnal. E se você estiver andando como um carnal, você vai andar como uma criança. Criança não come feijoada. Não come. Se ela comer, ela vai morrer. O homem carnal é igual ao natural, ele não consegue entender as coisas, ele é uma criança. Criança não entende. Criança não? Você já falou para uma criança, não coloca a mão nesse buraquinho que você vai levar choque. O que ela faz? Você fala. Não entende. Aí você fala assim, aí a esposa fala assim, meu marido não entende.
Aí o marido fala, minha esposa não entende. Eu falo, enquanto forem crianças, não vai entender. E pior, o que diz em Provérbios 22:15? Lê para mim aí, por favor, o que está escrito? A loucura, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina... Aí você não sabe porque que Deus está toda hora te disciplinando. Que toda hora tem juízo. Nossa, eu acho que eu só vivo debaixo de juízo. Só que o homem carnal é tão esperto que ele não fala que eu estou debaixo de juízo, ele fala, é o diabo. Tudo é o diabo. É o diabo. Mas não é o diabo não, irmão. É você que como carnal está agindo errado e Deus está toda hora com a vara colocando você para cá e para lá. E aí você fala, mas meu Deus, quando que isso vai acabar? Pergunta para o irmão, quando? Agora responde, você sabe a resposta, fala para ele, quando? Fala, quando você amadurecer, quando você crescer, quando você mudar a sua mente. Então olha, não coloca a culpa em Deus, e nem em mim, por favor. Eu estou aqui como um pai, para te dizer o seguinte, nós temos que amadurecer. Nós temos que chegar na nossa mente e falar assim, eu não quero fazer o que é contra Deus. Eu quero colocar Cristo no centro da minha vida, quero que Ele dirija as minhas emoções e a minha vontade. Eu quero ter a mente de Cristo e não a mente desse mundo. Eu preciso pensar como Deus quer que eu pense. Eu preciso ter esse sentimento de Cristo em mim para mudar até a minha oração. Mudar o meu sentimento pelas coisas. Eu sinto ódio daquela pessoa. Eu preciso do Espírito de Deus agora para mudar e eu passe a ter amor por essa pessoa. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Ou vocês acham que Jesus naquela cruz, quando olhou para as pessoas que estavam embaixo, gritando, salva-te a ti mesmo, você salvou a tanto, se salve, desce da cruz se você é o Filho de Deus. E Jesus olha para aqueles homens e fala assim, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você acha que Jesus fez isso espontaneamente? Não, Ele fez isso porque Ele estava cheio da plenitude de Deus. Ele como homem, estava cheio da plenitude de Deus. E quando você está cheio da plenitude de Deus, quando você começa a pensar como Cristo, você começa a pensar em oposto ao mundo. Porque tudo que Deus nos oferece é o contrário do mundo. Eu preciso então abrir a minha mente, eu preciso olhar e ver que a guerra está aqui, está aqui dentro. Eu preciso trabalhar aqui essa questão do que está trabalhando, o que está atingindo a minha mente, o que está me fazendo eu pensar em coisas erradas. Vamos para uma outra reflexão, para a gente poder avançar? Abra lá em Atos capítulo 10. Abre em Atos capítulo 10. Então, se eu começo a andar nesse nível, pode deixar essa tela aqui, tá bom, pessoal? Se eu começo a andar no nível do homem espiritual, se eu começo a ser influenciado por Deus, se eu ando nesse nível do Espírito, a minha mente começa a se submeter à vontade de Deus, eu começo a ter um outro nível de relacionamento com Deus. Eu começo a ser influenciado por Deus em muitas coisas. Lembra que eu falei? O Espírito intercede por mim, o Espírito toma minha mente, e Ele começa a influenciar minha mente, e começa a me mostrar coisas que eu não via. Aqui, na mente, e eu começo a pensar diferente. Abriu em Atos 10? Antes de nós lermos, como é que funciona no mundo espiritual? Como é que funciona no mundo espiritual? Com demônios, ok? Bom, como é que funciona com demônios? Eu vou conversar com um demônio e eu já vou receber o poder do maioral dos demônios. É assim que funciona? Não, não é assim. A Bíblia nos descreve que existem principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Existem espíritos territoriais tão poderosos que eles influenciam governos. Eles são demônios para governos. Existem demônios para autoridades menores, existem demônios para tocar na nossa vida. Os que tocam na nossa vida são aqueles demônios ralés, irmãos. Aqueles demônios que você escuta aí em todo lugar, né? Tudo que é pombagira, essas coisas, está aí. São esses demônios de baixa categoria,
que já traz um estrago terrível. Mas como é que funciona? Se você quiser se relacionar com um demônio de maior patente, você tem que começar a fazer essas oferendas agora. É lá. Você vai fazer oferendas. Eu quero me relacionar com demônios maiores. Então agora você já começa a ir para o campo. Você vai começar em cachoeiras, em matas, porteiras, no mar. E vai começar a ir nesses lugares. Eu quero mais. Agora você vai começar a fazer sacrifícios de animais. Vai começar a ter sacrifícios. Eu quero mais. Até você chegar no sacrifício de homens, de crianças, abortos, assassinatos. Quantas crianças desaparecem por dia no Brasil? Entra no Google e veja quantas crianças desaparecem por dia no Brasil. Vocês acham que elas desaparecem por quê? Tem tráfico de droga, de órgãos? Sim, tem, verdade. Crianças que são sequestradas para serem levadas para outros pais, também é verdade. Mas a grande verdade é que muitas são sacrificadas. Bom, isso acontece com os demônios. E com o Espírito Santo? Porque os demônios copiam tudo, gente. Eles não fazem nada por inteligência própria. Eles fazem porque eles copiam as coisas de Deus. Então, vamos agora pensar de nós. Como é que eu vou me relacionar com esse Deus que fez o universo? E como eu já preguei aqui, e Ele conta o universo na palma da sua mão. O universo na palma da sua mão. Olha o tamanho do nosso Deus. Como é que eu me relaciono com Ele? Bom, eu só me relaciono fazendo uma única coisa. É ativando esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus que está em mim, na minha mente. Só isso. O Deus do universo, você tem acesso a Ele somente ativando isso, relacionando-se com Ele e deixando Ele te dar as revelações que você precisa. E isso não é uma coisa, deixa eu ser bem sério com você, isso não é uma coisa assim, que você está em casa e você está lá andando e de repente, opa, o Espírito Santo me pegou. O Espírito Santo me pegou. Muda a voz, muda tudo. Quando começa a mudar tudo, já fico até com... Já quero expulsar logo, né? Umas coisas estranhas. Eu não tenho como julgar, mas eu acho que tem muita coisa estranha. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que eu não tenho como julgar. Então eu não quero entrar nesse campo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não é assim que você vai mudar. É um relacionamento, você está pensando, e o Espírito Santo começa a dirigir o teu pensamento, ele começa a falar com você, e ele vai te dando direções diferentes, você vai tendo sentimentos diferentes, porque você quer que ele esteja no centro da tua vontade. Abre em Atos 10, agora vamos ler juntos, o versículo 38, acharam? Como que está escrito? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, lembra que eu te falei que aconteceu na cruz? E com poder, o qual andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo bem. Para só um pouco, vamos parar aqui. Nós temos, dizem, né, não sei se é verdade, que mais de 70% da nossa população são analfabetos culturais, né? E lê uma frase e não entende, vamos parar e vamos pensar. Aqui está dizendo que Deus ungiu Jesus. Jesus é Deus, mas Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Então Jesus estava ungido para fazer o bem. Meu irmão, quem é de Deus vai fazer o bem. Se o Espírito Santo de Deus está agindo em você, você vai fazer o bem. Já é um sinal de que você está na carne ou se você está no Espírito. Qual o sinal de que você está na carne e no Espírito? Fazer o bem. Eu faço bem. Agora a pergunta para o teu irmão, qual o bem? Porque o bem para o Renildo pode ser o mal para a Valéria. E o bem da Valéria pode ser o mal para o Renildo. Ela falou que não, nunca vai ser assim. O dele é errado, mas dela não. Está vendo? Já está em pecado, já saiu, já está naquele lado aqui, ó. Porque eu posso estar achando que ser pai de pet é bem, sim ou não? Já pensou? Vou registrar Babi Michelucci. Meus avós italianos, eles ressuscitam no túmulo se eles fizerem um negócio desse. Ainda mais italiano.
Nasci no Brás, perto da Moca. Então, qual o bem? Mas vamos lá, vamos seguir o raciocínio aqui de Deus. Jesus fazia o bem. Que mais que ele fazia? Curando a todos os oprimidos de quem? Porque Deus era com ele. Então aqui agora, irmãos, olha só que bênção. Você que se acha toda hora sendo atacado pelo diabo. Você não quer ser atacado pelo diabo? Você quer ter vitória sobre o diabo? Viva cheio do Espírito Santo, deixe Jesus controlar a tua vida. Porque o Senhor vai te mostrar qual é a verdade e você vai deixar o diabo debaixo dos seus pés, ele não vai fazer o que ele quer na sua vida. Não adianta ficar chorando diante de Deus por coisa que ele não vai fazer, porque ele já fez. Ele já fez. A obra já foi feita na cruz, o poder já foi nos entregue, a unção já foi nos dada. O que eu preciso agora é ter minha mente em Cristo para fazer a vontade de Deus. E se eu faço a vontade de Deus, nós vamos voltar para Romanos 12, nesse nosso jejum, eu vou experimentar o que é bom, agradável e perfeito, porque nós também temos que entender o que é bom, agradável e perfeito, porque ele podia falar só bom, mas tem coisa que é agradável e tem coisa que é perfeita, são 3 coisas. Senão eu vou viver como criança, não sabe andar, não sabe para onde vai, não sabe falar, não sabe nada. Então vamos avançar para a gente poder orar nessa noite, senão eu não quero tomar todo o tempo da palavra. Eu tenho 2 coisas aqui, que se eu não conseguir fazer, nós vamos fazer na quinta-feira. Mas eu preciso então colocar filtros na minha vida. Está muito em moda falar isso. Eu preciso ter filtros na minha mente, para saber agora o que eu vou fazer com as coisas, como Deus quer. Eu quero ter uma vida tranquila, porque Deus é uma vida tranquila. Eu vou andando, eu vou fazendo, eu vou comer, vou fazer tudo igual. Só que tem coisas que o Senhor vai me ensinando. Por que eu oro em todas as refeições? E por que algumas pessoas não oram nas refeições? Por que a igreja ora nas refeições? E por que algumas pessoas não oram? Por que os pais abençoam os seus filhos? Por que tem pais que não abençoam mais os filhos? É porque já nos ensinaram, não precisa mais, isso era coisa dos nossos avós. Não é bênção, vô, bênção, vó. Não precisa mais de bênção. Não, eu quero saber o que Deus fala. Então eu preciso de filtros que venham de Deus. E aqui então tem 2 coisas que eu vou falar para vocês. O primeiro filtro tem que ser a palavra de Deus. O primeiro filtro tem que ser não são os pastores, nem profetas, nem mestres, nem evangelistas, nem apóstolos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu preciso, meu irmão, você precisa entender que para ter uma mente renovada, você precisa todos os dias pegar a palavra de Deus e ter um hábito de ler a Bíblia. Você não tem hábito de comer? Sim ou não? Você tem horário para levantar, horário para se tocar, horário para tomar banho, você tem horário para tudo, você tem sua vida, você tem seu hábito. Você precisa colocar no teu hábito a palavra de Deus, porque esse é o filtro. Esse é o filtro. É aqui que vai te mostrar o que... você vai olhar e vai dizer, olha o que o cara está falando, contrário ao que eu já tenho aprendido. Mas não só colocar o filtro, porque tem muita gente que sabe a Bíblia, o diabo sabe a Bíblia mais do que eu. Eu lembro que no seminário, quando eu fiz o seminário batista, eu acho que eu li a Bíblia mais de 10 vezes só em 5 anos no seminário batista. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você pegar a Bíblia e você ler um trecho da palavra de Deus, 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, e daquele capítulo você pegar um versículo e você meditar nesse versículo, e você falar para Deus, Senhor, eu quero pensar nisso durante o dia todo. Você pegar um papelzinho e escrever aquele versículo, e você deixar ele no teu bolso, e você olhar para ele, e ficar pensando nessa palavra, porque ela é palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem. Ela é palavra de Deus. Então eu preciso ter essa palavra para ser o meu filtro, porque se eu não tiver essa palavra como meu filtro, esses intelectuais vão falar alguma coisa, começa a falar Aristóteles. E quem foi Aristóteles?
Não, eu sei quem foi. Mas, perto do meu Deus, quem foi Aristóteles? Entre Aristóteles e Paulo, só se falam mais de Aristóteles do que de Paulo. Só que Paulo fala o que era de Deus. Então eu preciso ter um filtro. O filtro é a palavra. Eu preciso pegar todos os dias a palavra e tirar um versículo e meditar nesse versículo. Não é só ler. Nós temos aqui na igreja uma prática, um hábito, que é uma bênção, de nós lermos a Bíblia todo ano. Graças a Deus por isso, porque só faltava a gente não ter isso. Mas não adianta só a gente ler, eu preciso pegar um versículo. Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Abre lá, Colossenses capítulo 3. Abre, rapidinho, por favor. Você está em Coríntios, vai virando 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 3. Pega um texto, lê, vai lendo o Novo Testamento inteiro. Começa pelo Novo Testamento, depois vai para o livro de Gênesis, leia os 5 primeiros livros, depois você vai pegando algumas histórias, mas comece pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos de Jesus. Olha Colossenses. Portanto, se você ressuscitou juntamente com Cristo, ou seja, se você nasceu de novo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5, fazei, é uma ordem, faça morrer a vossa natureza terrena, prostituição. Nossa, crente? Isso aqui, ele está falando para crente? Sim, é uma carta para crente. Para crente? Para crente. Tem crente prostituto? Oh, é o Espírito Santo que está falando. Faça morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva e desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. A ira de Deus vem sobre quem? Filhos. Filhos merece vara. Criança merece vara. Tem que corrigir. Fica aí fazendo bobagem, fica sendo corrigido. Fica tomando leitinho. Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas você andava num outro tempo, quando você vivia nela. Agora, porém, despojai-vos de tudo isso, igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, palavrão do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que você se despiu do velho homem e se revestiu, versículo 10, do novo homem com seus feitos. Então eu preciso ter um filtro. O primeiro filtro é a palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra de Deus no meu hábito. Tem que fazer parte da minha vida. Não é no domingo nem na quinta, é todo dia. Vou pegar um horário para isso. Tem gente que fala assim, vou pegar 6 horas da manhã. Você não vai aguentar muito tempo se você não é da manhã. Tem gente que é da noite. Então se você é da noite, pega a noite. Eu sou da manhã. Você é da manhã? Então pega da manhã. Mas pegue um tempo. Você fala, vou gastar meia hora por dia, vou sentar a Bíblia e um caderninho. 5, 7 minutos lendo um versículo, um capítulo, vou tirar um versículo que eu achei bonito, vou meditar nele durante o dia e vou gastar 15 minutos orando. Vou começar orando, agradecendo a Deus por quem Ele é, pela minha salvação, vou orar pela minha família, vou orar pelo meu dia, vou agradecer por tudo. E saio para trabalhar. Ou deito para dormir. Mas você vai começar a colocar um filtro na sua mente. E a hora que você vê alguma coisa que está errada, que aquele time quer colocar dentro da sua cabeça, esse Espírito de Deus que está em você vai falar, filho, está vendo? Você vai falar, está errado. Amém? Tem uma outra coisa que eu deixo para quinta-feira. Vamos ter um momento aqui. Eu quero chamar a Adriana aqui em cima, por favor. Eu vou ter um momento de oração com você. Tudo dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? Eu busquei o Senhor para fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou pedir para... Eu vou fazer aqui, para você entender, eu vou fazer como uma sala de cura. Não vou gastar muito tempo. Fique tranquilo, você vai embora na hora certa. Mas eu vou fazer uma sala de cura aqui. Eu vou pedir para apagar as luzes, você vai ficar sentado. Nós vamos cantar 2 louvores aqui, bem baixinho, bem baixinho.
E você pode ficar com o teu olho aberto, você pode fechar os seus olhos, mas uma coisa não pode deixar de acontecer agora. É você falar com Deus. Você olhar para você. Pode deixar essa imagem aqui o tempo todo, ok? Pode levar esse microfone para lá, para cá, para não ficar na frente deles. O que você não pode fazer agora, porque Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui. Então, enquanto a Adriana e a Gessiane vão cantar, vão adorar, vocês busquem Deus. Feche seus olhos, ou fique com ele aberto, como você quiser. Mas faça algumas perguntas. Eu nasci de novo? Eu já saí dessa condição? Cristo está dentro da minha vida? Ele está aqui dentro? Ou eu estou assim? Minha vida está tão destrambelhada que parece até que eu não nasci de novo. Eu estou assim, do mesmo jeito que um homem natural. Bom, como que eu saio daqui para cá? Simples. Jesus fez tudo por nós, Ele é lindo. Ele é o nosso Senhor. É só você falar para Ele: Senhor, me tira daqui. Eu quero colocar meu coração, o Senhor, no centro do meu coração. Só isso. Senhor, eu confesso que eu estou tentando organizar isso, não está dando certo. Não quero mais. Me enche agora, Jesus. Assume o centro. E depois que você fizer isso, agora você vai andar com o filtro do Espírito. O que você já sabe que é de Deus, livre, tranquilo. O que você não sabe se é de Deus, peça para Deus se mostrar. O homem espiritual julga. O homem espiritual, por isso que nós somos chatos. O mundo não quer que você julgue. Ontem na rede de jovens nós cantamos uma música que não falou uma vez sobre Deus. Eu tenho 150 salmos, 150 salmos cantados. Não tem um salmo que não tenha a palavra Senhor ou Deus. Qual que é o nosso modelo? Mas a música é linda. E aí? Não vos conformeis com esse século? É? Então o mundo está entrando aqui? Eu começo a dar valores errados? Eu estou falando isso porque meus filhos são filhos. Eles sabem que eu trato como filhos, amo e não tem problema. Porque o pai que não ama não corrige. O pai que não ama fica falando por trás. Não, nós somos uma família, nós amamos. Então, quando temos erros, a gente corrige, inclusive os meus. Então eu quero falar para Deus: Senhor, eu quero sair daqui e vir para cá. Eu quero ter filtros. A tua palavra é meu filtro. O modelo está aqui. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Mas como o Diego cantou, né? Mas eu estou vendo uma manifestação de uma revelação tremenda. Tem no modelo? Existem discernimentos? Porque até o bicho vai fazer sinais e prodígios. Então, vamos adorar a Deus com todo o amor que eu tenho pelo Senhor e todo o respeito que eu tenho pela sua vida. Fecha seus olhos. Olha, veja onde você está. Eu me avaliei todos esses dias para poder trazer essa palavra. Com muito temor eu te convido. Muda teu nível.
repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Se eu passar Peça para Deus, para você sair dessa condição de criança. Fale para Deus: Senhor, eu não quero mais ficar me alimentando de leite. Eu quero comer um alimento mais sólido. Fale para Deus que você vai se separar diariamente para ouvir a palavra, para ler a palavra, para tirar um versículo, para ouvir a voz dEle. O Senhor vai te fazer crescer. Acredite, crescer é melhor do que ser criança. Acredite. Você vai aprender a orar, vai começar a ter experiências com Deus, vai praticar coisas boas, vai ver pessoas sendo curadas. Você vai ver pessoas sendo curadas, porque Deus vai usar você para orar pelas pessoas. Você vai expulsar demônios. Não é mais a pessoa mais madura que fica perto de você, é você, porque você cresce. E você vai ver que Deus te deu poder para isso. Da mesma maneira que Jesus foi ungido, você também é ungido. Só que uma criança não faz.
Peça para Deus, fale para Deus: Senhor, me enche, eu quero que o Senhor assuma o centro da minha vontade. Fale para Deus: assume o centro da minha vontade no meu casamento, Senhor. Eu quero pensar como o Senhor quer que eu pense, eu quero fazer o que o Senhor quer no meu casamento. Na minha empresa, me dá revelação para a minha empresa, Senhor. Me dá revelação para os meus filhos. Fale para Deus: eu quero revelação, Senhor, como eu tenho que tratar meus pais. Onde o pecado é perdoado, as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar. Onde o amor nasce e exprime, e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Vamos ficar em pé. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Eu quero estar. Senhor Deus, toma o nosso coração nesta noite, Senhor, e alinha a nossa vontade, Senhor. Nós queremos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Queremos que o Senhor renove a nossa mente para que nós possamos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Queremos realmente que o Teu Espírito Santo nos ajude a orar, nos ajude a pensar, nos ajude a caminhar, e que de maneira muito natural nós possamos, ó Deus, numa verdadeira simbiose com o Teu Espírito, caminhar nessa terra, fazendo o bem, caminhando, ó Deus, fazendo a Tua vontade, prestando, ó Deus, socorro
abençoando e sendo abençoados, ó Deus, em tudo que o Senhor tem para nós. Vem, Espírito Santo de Deus, assume o centro da nossa vontade, assume o centro do nosso coração, Senhor. Tira a nossa vontade pessoal do centro e coloca o Senhor. E naquilo que nós pensamos errados, Espírito Santo, eu peço que o Senhor alinhe os nossos pensamentos com o Teu pensamento. O Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê do Teu valor, daquilo que está escrito nas Tuas Escrituras, daquilo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra. Traz, Senhor, sobre nós essa verdade. Dá a mão para o seu marido, dá a mão para a tua esposa que está perto de você. Pode acender as luzes, por favor. Amado Deus, eu quero pedir que o Senhor nos faça crescer nesse tempo de jejum. Peço que o Senhor abençoe cada família que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, colocar os filtros nos nossos corações, na nossa mente. Que nós possamos pensar como o Senhor pensa. Que nós possamos dar os valores corretos a tudo que o Senhor tem nos ensinado. Amado Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe esse momento de unção aqui na frente, de oração que vamos ter aqui na frente. E mesmo, Senhor, depois de abençoar os teus filhos, eu peço que o Senhor continue a se mover aqui na frente, no poder do teu Espírito, sobre a mente de qualquer um que precise da tua unção. Porque o Senhor diz na tua palavra em Atos 10, que o Senhor ungiu a Jesus com poder. E eu peço que nesta noite o Senhor manifeste teu poder, para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos curar os enfermos, para que nós possamos, ó Deus, afastar todo o demônio das pessoas que estão sendo afligidas por demônios. Ajuda-nos, Senhor, abençoa a nossa mente, tira tudo que está errado do nosso coração, faz-nos crescer, Senhor, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor, ouvir a Tua voz, entender a Tua vontade, saber o que o Senhor quer. Ensina-nos, Pai. Eu peço que a Tua bênção venha sobre a Tua igreja agora, ao voltar para suas casas, que este tempo de jejum seja um tempo de entendimento e de nova busca, de uma nova percepção. Traga revelações para nós, Senhor, ensina-nos, é o que nós te pedimos e consagramos tudo isso ao Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, declare uma frase de amor no meio das suas palmas. Aleluia, te amamos, Senhor. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Você já está abençoado para ir para a sua casa, mas nós vamos ter um tempo de oração aqui por alguém que precise. Eu quero uma unção, para que essa unção traga o bem, traga esses valores do Espírito sobre mim. Se você precisar, nós vamos orar aqui, os diáconos, os pastores, presbíteros, nós vamos orar.
Do contrário, Deus te abençoe. Quinta-feira eu continuo com um pouquinho que faltou dessa palavra. Amém? Traga um visitante, traga alguém que você ame na quinta-feira para ouvir a palavra. Leve alguém para Cristo, traga seus pais. Vai na bênção. Deus te abençoe. Vamos orar, por favor. Se alguém precisa de oração, pode vir aqui para frente que nós vamos orar.